Boa tarde para todos. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal caso goste desse conteúdo. As fontes que foram utilizadas para levantar sobre a vida de Rochester estarão na descrição. Logo, já peço desculpas pela pronúncia de algumas palavras. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Todos nós pensamos que as estrelas de pop e atores de hoje inventaram um comportamento maluco e travesso, mas eu tenho uma história para você que remonta a 1647 na Inglaterra. O Conde de Rochester era conhecido por sua poesia obscena e satírica, sua bebedeira, festas e comportamento extremamente libertino. Aqui está a sua história. John Wilmot foi um poeta inglês e cortesão do rei Carlos II da Era da Restauração, que reagiu contra o autoritarismo espiritual da Era puritana. O libertino da Restauração era um aristocrata despreocupado, espirituoso e sexualmente irresistível, cujo apogeu foi durante o período da Restauração Inglesa, entre 1660 a 1688, na corte de Carlos II. Eles eram tipificados pela gangue alegre de cortesãos, que incluía como membros proeminentes o Conde de Rochester, George Villiers, segundo Duque de Buckingham, Conde de Dorset e até mesmo o próprio rei, que combinava uma vida turbulenta com atividades intelectuais e patrocínio das artes. Naquela época, o libertino aparecia como personagem padrão na comédia da Restauração, só ressaltando que Rochester superava todos. Após o reinado de Carlos II, especialmente após a Revolução Gloriosa de 1688, a percepção cultural do libertino mergulhou na miséria. O rei tornou-se o alvo de contos moralistas, no qual o seu destino típico era prisão civil, doença venérea ou, no caso de William Hogarth, a insanidade. John Wilmot nasceu em Dutchshire House, em Oxfordshire, em 1º de abril de 1647. Seu pai, Henry Visconti Wilmot, monárquico, foi nomeado Conde de Rochester em 1652 por seu serviço militar a Carlos durante o exílio do rei. Paul Davies descreve Henry como uma lenda do cavalier, um arrojado bon vivier e herói de guerra que arquitetou sozinho a fuga de Carlos II para o continente, incluindo o famoso esconderijo em um carvalho. Após a desastrosa Batalha de Worcester em 1651, Rochester parecia com seu pai, no físico e no gênio. Desde a idade de 7 anos, Rochester teve aulas particulares. 2 anos depois, frequentou a escola primária na vizinha Beaufort. Seu pai morreu em 58. E John, aos 11 anos, herdou o título de Conde de Rochester em abril daquele ano. Em janeiro de 1660, Rochester foi admitido como companheiro plebeu na Wadham College, em Oxford. Aos 12 anos, uma faculdade nova e comparativamente pobre, e foi nela que se pensou que ele começou sua vida depravada. Quando ele tinha 14 anos, ele foi premiado com o grau de M.A. por Edward Wilder, o conde de Clarendon. Isso sempre foi um pouco suspeito, pois o conde era o reitor da universidade, além do seu tio. Mas dizendo isso, John era um aluno muito brilhante. Sua cultura para a época foi ampla. Manejava o latim e o grego, em cujos clássicos era versado. Mais tarde, seus versos revelariam adaptações de Lucrécio, Ovídio e Sêneca. Dominava perfeitamente o francês e o italiano e estava familiarizado com autores clássicos e modernos nessas línguas. Como um ato de gratidão ao filho de Henry,
Carlos conferiu a Rochester uma pensão anual. Em novembro de 61, Carlos enviou Rochester a um grande tour de 3 anos pela França e Itália e nomeou o médico Audrey Balfour como seu governador. Aos 17 anos, ele fez sua estreia formal no Tribunal da Restauração no dia de Natal. Já na corte, ele passa a desfrutar da amizade e da confiança do rei. Vários estudiosos sugeriram que o rei assumiu um papel paternal na vida de Rochester. Em Londres, seus dias de festa começaram entre a bebida, as intrigas do teatro, as amizades artificiais com poetas profissionais, a luxúria, os bordéis de Wellston Park, as disputas na corte tendo a amizade do rei que ele desprezava. Carlos sugeriu um casamento entre Rochester e a rica herdeira Elizabeth Mallet. Seus parentes, famintos por riqueza, se opunham ao casamento com o empobrecido Rochester, que conspirou com sua mãe para sequestrar a jovem condessa. Samuel Pepys descreveu a tentativa de abdução em seu diário em 28 de maio de 65. Rochester passou 3 semanas na torre e só foi liberado depois de escrever um pedido de desculpas penitente ao rei. Rochester tentou redimir, oferecendo-se como voluntário para a Marinha na Segunda Guerra Holandesa no inverno de 65, servindo sob o comando do Conde de Sandwich. Sua coragem na Batalha de Wagen, servindo a bordo do navio de Thomas Tiedemann, fez dele um herói de guerra. Satisfeito com a conduta, Carlos nomeou Rochester cavalheiro do quarto de dormir. Em 66, o que lhe concedeu acomodações de primeira linha em Whitehall e o dobro de sua pensão anual. O papel abrangia uma semana em cada quarto, Rochester ajudando o rei a se vestir e a se despir, servir suas refeições, quando jantavam, em particular, e dormia aos pés da cama do rei. No verão desse mesmo ano, Rochester voltou ao mar, servindo a bordo do HMS Victory, sob as ordens de Eduardo Spring. Ele mais uma vez mostrou uma coragem extraordinária na batalha, incluindo remar entre navios sob fogo pesado de canhão para entregar as mensagens de Spring ao redor da frota, apesar de sofrer derrotas humilhantes contra os holandeses. Ao retornar do mar, Rochester retomou seu namoro com Elizabeth, desafiando os desejos de sua família. Mallet fugiu com Rochester novamente em janeiro de 67 e eles se casaram na capela de Kingsbridge. Eles tiveram 4 filhos, apenas um menino chamado Charles, que veio a falecer aos 10 anos de idade. Eles se estabeleceram em uma bela mansão e uma propriedade em Adderbury. Uma vez estabelecido, com esposa e filhos, ele dividia seu tempo entre sua casa tranquila e as festas selvagens com seus amigos na corte do rei. O Merry Gang, como ele e seus amigos eram conhecidos, passava o tempo com conversas animadas, bebidas, amantes e travessuras. Até mesmo o rei, como a maioria dos reis do passado, teve sua cota de amantes, sendo uma delas a famosa New Green, e ele encorajou uma corte animada. Em outubro de 67, o monarca concedeu a Rochester licença especial para entrar na Câmara dos Lordes, apesar de ser 7 meses menor. O ato foi uma tentativa do rei de aumentar o número de apoiadores entre os lordes, apesar de alguns protestos veementes. Nosso conde adorava teatro e se interessou por uma atriz, Elizabeth Barry. Ele a queria como amante e apostou com os amigos que a tornaria a atriz mais famosa do palco da Restauração. Em 75, ela se tornou sua amante e ele a treinou. Ele ganhou na aposta e nesse processo uma filha, que também se chamava Elizabeth. O caso durou 2 anos, mas eventualmente ela o deixou por outros homens ricos e mais influentes. Aqui está um dos poemas que ele enviou a Elizabeth no final do romance. Com que posso me inclinar para condenar você a ser apenas minha? Viva conforme a sua mente e seja amante da humanidade.
Entre os 20 e os 33 anos, muitas histórias circularam sobre Rochester. Ele sentiu um ódio generalizado e impessoal pela sociedade, suas hipocrisias e falsidades. Em seus epigramas, o poeta não poupava nem mesmo ao rei, como no episódio 74. John escreveu uma sátira sobre o seu amigo. Era um pouco picante em seu conteúdo, criticava o rei de ser obcecado por sexo às custas do seu reino. Ele foi exilado do tribunal e teve que voltar para sua propriedade no campo. Mas depois de algumas semanas, sua falta foi tanta que foi perdoado e chamado de volta ao tribunal. Teve outros episódios semelhantes, como um jantar com o embaixador holandês e a derrota do Jill, que ficava no meio do Privilege Garden. Numa de suas expulsões, Rochester e seu amigo Buckingham adquiriram uma estalagem na Newmarket Road. O bom atendimento aos clientes fez com que estes levassem também as esposas, as quais Rochester conquistou. Uma vez, ele se ensinou de mulher e administrou habilmente uma dose de ópio à tia da guardiã, tirando-a de cena, enquanto seu amigo embebedava o marido. Rochester caiu em desgraça novamente em 76, durante uma briga noturna com o guarda. Um dos companheiros de Rochester foi morto por uma estocada de lança. Rochester teria fugido do local do incidente e sua posição como monarca atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Após este incidente, Rochester fugiu brevemente para Tower Hill, onde se fez passar por um charlatão chamado Dr. Bendo. Sob essa persona, ele alegou habilidades no tratamento da esterilidade e outros distúrbios ginecológicos, prometia a restauração e conservação da beleza. Seus remédios prometiam clarear os dentes, arredondando-os, fixando os que estiverem frouxos, e as gengivas e lábios ficariam vermelhos como um coral. Ele prometia eliminar gorduras indesejáveis ou pôr carnes onde desejado, sem prejuízo à saúde. Gilbert Bennet, ironicamente, observou que a prática de Rochester não foi sem sucesso, implicando sua intercessão de si mesmo como doador subreptício de esperma. Ocasionalmente, Rochester também assumia o papel da senhora Bendo, a matrona, para que pudesse inspecionar as mulheres, em particular, sem despertar a suspeita dos maridos. Em uma carta a um antigo companheiro, Seville, Rochester escreve que está quase cego, coxo, com poucas esperanças de rever Londres. Ele ainda se recuperou voltando a Londres e sua vida de luxúria na sua propriedade em Woodstock promovia bacanais e distúrbios na vizinhança. Rochester amava a esposa à sua maneira, adorava os filhos e estes correspondiam com afeição nas rápidas passagens ao lar. Com a eternidade de 33 anos, o conde de Rochester estava morrendo dos efeitos do alcoolismo e provavelmente da sífilis, gonorreia e outras doenças venéreas. Carol Richards contestou isso, argumentando que é mais provável que ele tenha morrido de insuficiência renal devido à nefrite crônica. Sua esposa e mãe cuidavam dele em seu leito de morte, junto com a assistência de amigos religiosos de sua mãe, um em particular, Gilbert Bennet, que mais tarde se tornou bispo de Salisbury. Parecia ter uma influência sobre o nosso conde maluco. John voltou-se para a religião e pensamentos sobre a vida após a morte, enquanto estava morrendo. Depois de ouvir sobre a saída de Bennet de seu lado, Rochester murmurou suas últimas palavras. Meu amigo me deixou? Então morrerei em breve. Na madrugada do dia de 26 de junho de 1680, Rochester morreu, sem um estremecimento ou som. Ele foi enterrado na igreja de Spelbury, em Oxfordshire. Uma renúncia à libertinagem e conversão ao cristianismo anglicano no leito de morte. Algumas passagens da vida e morte do honorável John Wilmot, conde de Rochester, foi publicado pela
pelo reverendo Burnett. Como esse relato aparece nos próprios escritos de Burnett, sua exatidão foi contestada por alguns estudiosos que acusavam Burnett de ter moldado o relato da denúncia de libertinismo de Rochester para aumentar sua própria reputação. Por outro lado, Graham Greene, em sua biografia de Wilmot, chama o livro de Burnett de convincente. Os escritos de Rochester foram, ao mesmo tempo, admirados e infames. Um sátiro contra a humanidade de 1675, um dos poucos poemas publicados em um broadside em 1679, é uma denúncia contundente do racionalismo e otimismo que contrasta perfídia humana com a sabedoria animal. A maioria de sua poesia não foi publicada com seu nome até depois de sua morte. Como a maioria de seus poemas circularam apenas em forma de manuscrito durante sua vida, é provável que muitos de seus escritos não tenham sobrevivido. Burnett afirmou que a experiência de conversão de Rochester o levou a pedir que todos os seus escritos profanos e obscenos fossem queimados. Não está claro quanto, se houver, da escrita de Rochester foi destruída. A obra mais reveladora é Lord Rochester's Monk, de Graham Greene. Rochester foi listado em 6º lugar no top 30 das paradas dos escritores mais eróticos de Londres, da Time Out. Uma peça intitulada O Libertino, de 1994, foi escrita por Stephen Jeffries e encenada pela Royal Court Theatre. O filme de 2004, O Libertino, baseado na peça de Jeffries, estrelou Johnny Depp como Rochester, Samantha Morton como Elizabeth Barry, John Malkovich como Rei Carlos II e Rosamund Pike como Elizabeth Mallet. Michael Newman musicou um trecho do poema de Rochester, signou Dildo, para o filme. Essa foi a vida de Rochester. No próximo vídeo, narrarei sobre o pós-morte. Sim, seu espírito retorna com obras psicografadas. Até mais!